trabalho com o sistema reprodutor, né? Eu trabalho com endócrino, mais hormônios de estresse, hormônios que controlam o metabolismo de carboidratos, enfim. Mas você falou uma coisa que eu fiquei meio assim, então significa dizer, na sua conclusão, que não houve impacto no sistema reprodutor. Isso me chamou a atenção. Você colocou as ratas para se reproduzirem? Você tem certeza que não tem impacto no sistema reprodutor? Porque eu acho que você só pode afirmar isso se você puser ela para cruzar, não? Você, por enquanto, está vendo só ciclos estrais, né? Você não pode excluir outros impactos. Ou pode excluir outros impactos aí com esses seus resultados? Não, não dá para excluir ainda. A gente chega a essa conclusão baseada no que a gente tem até agora, mas a gente ainda tem que fazer as análises histológicas e, posteriormente, fazer análise comportamental também. Então, só tomar um pouquinho de cuidado aí com No suas caso, fazer conclusões. Eu achei que para... foi meio ousado aí, só com essas análises que você fez. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado. Quem é o próximo? Você sabe, Eric? Que eu não estou com a lista aqui. Só eu posso parar de transmitir? Claro. Tá bom. Pode fechar, Caio. Obrigado, viu? A Daiane, ela vai passar o vídeo e aí ela vai falar. Não é isso, Daiane? Eu posso apresentar os slides também, se preferirem. Olha, eu acho que a apresentação do slide está indo mais suave do que os vídeos. Se você quiser compartilhar a sua tela... Pronto, tudo certo. Tá bom. Bom, a Daiane Vocês estão vendo? UFPB, não é isso? Sim. Isso, UFPB. UFPB. Tá certo, Daiane. Pode falar, pode começar, tá? A hora que você estiver pronto. Certo, só um minutinho. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos sim. Pode. Só coloca no modo apresentação, por favor, se você puder. Já está no modo apresentação. Não dá para ver aí, não? Não. A gente está vendo o slide. Tá? Talvez tenha que compartilhar a tela certa. Eu acho que deu um probleminha. Peraí, que eu vou tentar de novo. E agora? Foi. Agora está correto. Certo. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Daiane Maria Claudine Francelino e vou apresentar o trabalho intitulado Suplementação com Aspirina Platense previne alterações estomorfométricas na glândula adrenal de ratas uístas submetidas ao treinamento de força progressiva. O exercício físico ele promove a melhora da autoestima e do risco de desenvolver doenças crônicas em mulheres. No entanto, se mal direcionado, ele pode levar ao aumento do estresse oxidativo, que está relacionado a alterações na glândula adrenal, responsável pela produção de hormônios como cortisol, sexuais e aldosterona relacionados com a homeostase corporal. Então, com base nisso, substâncias com potencial antioxidante são alternativas para melhorar os malefícios decorrentes do exercício físico mal direcionado. E nesse contexto encontra-se a espirulina platense, também chamada de Atrospira platense, uma alga verde azulada que já foi classificada como novo alimento pela Anvisa e que apresenta inúmeras atividades, dentre elas antioxidante, anti-inflamatória e melhora da performance física. Com base nisso, o nosso objetivo foi avaliar as alterações estomorfométricas induzidas pelo treinamento de força progressiva e a suplementação com espirulina platense na glândula adrenal de ratas uístas. Então, foram utilizadas ratas uístas que foram divididas em 7 grupos. O grupo suplementado com solução salina, o grupo suplementado com espirulina platense na dose 50, na dose de 100, o grupo adaptado, o grupo treinado e os grupos treinados e suplementados com espirulina na dose de 50 e 100 miligramas por quilo. O treinamento de força progressiva foi baseado no protocolo de salto com carga em meio líquido, que se deu da seguinte maneira. Então, na primeira semana foi a adaptação e o treinamento de força ele se deu ao longo de 8 semanas. E era constituído de 4 séries de 10 a 12 repetições, com 30 segundos de descanso entre as séries e com aumento progressivo de carga e do número de saltos. Então, para avaliação dos efeitos do exercício físico e da suplementação com espirulina sobre a morfologia da glândula adrenal, amostras da glândula adrenal foram cortadas em 3 micrômetros, montadas em lâminas histológicas e observadas em microscopia no córtex, as camadas glomerular, fasciculada, reticulada, além da camada medular. Então, na análise estatística, utilizamos média mais ou menos... A gente viu a retração das lesões e resultados tivemos... Fabiana, você pode fechar seu áudio, por favor? Obrigado. Vai lá, Daiane, desculpe.
Na análise estatística, utilizamos média mais ou menos o erro padrão da média, analisados estatisticamente, empregando-se análise variância ANOVA no Way, seguido de pós-teste de Tucker. A hipótese nula foi rejeitada quando o P foi menor que 0,05 e os resultados eles foram analisados. Visto que o exercício físico mal direcionado ele promove o aumento da liberação de cortisol e diminuição da produção de hormônios sexuais em mulheres atletas, decidimos investigar se o treinamento de força progressivo ele levaria a alterações na glândula adrenal e esses efeitos eles seriam prevenidos mediante a suplementação com espirulina platense. Então, nós podemos observar nesse corte histológico do grupo salina, em aumento de 4 vezes no córtex, as camadas glomerulosa, fasciculada e reticulada, além da camada medular, como também o número de vacúolos. E esses parâmetros, eles também foram avaliados nos demais grupos. Os grupos suplementados com espirulina, os grupos treinados e nos grupos com associação do treinamento e a suplementação com espirulina. Bom, na camada glomerulosa, podemos observar que não houve alteração entre os grupos. Já na camada fasciculada, podemos observar também que não houve alteração entre os grupos suplementados com espirulina na dose 50 e 100, quando comparado ao salina. No entanto, houve um aumento dessa camada no grupo treinado, sendo diminuído na associação do treinamento e da suplementação com espirulina platense na dose de 50 e 100 miligramas por quilo, demonstrando assim que possivelmente o treinamento de força elevou ao aumento da camada fasciculada, responsável pela produção de cortisol, e que esse efeito foi prevenido mediante a suplementação com espirulina platense. Em relação ao número de vacúolos, podemos observar que houve um aumento desse parâmetro no grupo suplementado com espirulina na dose 100, quando comparado ao grupo salina, e o mesmo pode ser observado no grupo treinado, sendo esse parâmetro diminuído com a associação do treinamento e da suplementação com espirulina na dose 50 e 100 miligramas por quilo, evidenciando assim que possivelmente o treinamento ele leva ao aumento do número de vacúolos sugestivos da produção de cortisol e que esse efeito também foi prevenido mediante a suplementação com espirulina platense. Em relação à camada reticular, podemos observar uma diminuição desse parâmetro no grupo suplementado com espirulina na dose 100. O mesmo pode ser observado nos grupos treinados e nos grupos treinados e suplementados com espirulina na dose 50 e 100 miligramas por quilo, demonstrando assim que possivelmente o treinamento de força eleva a uma diminuição da camada reticulada responsável pela produção de hormônios sexuais e que esse efeito ele não foi prevenido mediante a suplementação com espirulina platense, demonstrando que o mecanismo de ação pelo qual o treinamento ele reduz essa camada possivelmente não é modulado pela espirulina platense. Em relação à camada medular, também não houve alteração entre os grupos. Então, podemos concluir que as alterações na glândula adrenal de ratas treinadas são sugestivas da diminuição da produção de hormônios sexuais, estando relacionada aí com distúrbios no sistema reprodutor feminino, que, com a associação do aumento da produção de cortisol, pode levar a uma exacerbação do estresse oxidativo. Além disso, a associação do treinamento com a suplementação com espirulina pode levar a uma redução da produção desse cortisol, prevenindo assim as alterações decorrentes do estresse oxidativo. Gostaria de agradecer a todas as instituições, a minha equipe, e obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Daiane. Quer falar, Vinícius? Tanto faz, Vou ver você que sabe, eu vocês. posso falar. Pode ser, pode começar. Pode ser. Daiane, você faz iniciação científica também? Ou já tá Isso, no faço mestrado? iniciação científica. Tá, então vamos lá, vamos começar assim. O roedor ele não tem cortisol, é corticosterona, tá? Cortisol é o corticoide que prevalece no humano, mas não no rato, camundongo, enfim, não no seu objeto de estudo. E você está na mente, assim, na linha de vocês quantificar esses hormônios, principalmente que você chamou muita atenção a corticosterona ou até colesterol na glândula, por conta dos vacúolos? Sim, possivelmente. Eu acho que seria interessante vocês colocarem no horizonte, vocês podem publicar certeza. isso, vocês verem o produto final, né? E uma coisa que eu acho que vocês deveriam olhar, porque assim, porque quando você pensa nesse eixo de produção de corticosterona, de corticoide, cortisol, enfim, no humano, no roedor, ele é um eixo um pouco mais complexo do que apenas a glândula adrenal. Pela sua hipótese do estresse levar à produção de ROS, né? O seu modelo de estresse está levando à produção de ROS, e você está vendo um aumento da área da zona fasciculata, você acha que o melhor alvo é realmente a glândula adrenal para você avaliar?
Para avaliar o estresse oxidativo? E o estresse oxidativo e essa produção de corticoide, pela sua hipótese, você acha que essa é a melhor glândula para você avaliar esse eixo de estresse, pela sua hipótese? Eu acho que ela pode ser uma delas, Qual outra você avaliaria, então? para avaliar a produção de cortisol. O eixo do estresse, né? Porque a produção da corticosterona vai ser na adrenal mesmo. Mas a produção de cortisol na glândula adrenal também é mediada por outros estímulos, né? Que vem desde... Acho que ela travou. Acho que você deu uma travada, eu não te ouvi bem. Eu disse que a produção de cortisol na glândula adrenal ela é mediada por estímulos, como hipófise, hipotálamo. Então, talvez também fosse objeto de estudo investigar a glândula hipófise, por exemplo. Eu vou te sugerir fazer isso, sabe por quê? Porque se a tua hipótese é de que esse teu estresse decorre de aumento de ROS, a melhor glândula para você avaliar não é a adrenal, quando você pensa no eixo HPA, no eixo de estresse, porque na adrenal, aumento de ROS é sinônimo de feedback negativo. Sim. Então, quando você tem uma relação durante a produção de corticoide, há um aumento de produção de espécies reativas de oxigênio na glândula adrenal, ali ao nível de mitocôndria, que leva a um feedback negativo e uma parada de produção dos corticoides ao nível da adrenal. Então, se você vem por hipótese de que isso é um dos mecanismos da exaustão da adrenal em algumas doenças, como sepse, por exemplo, tá? Que você leva à exaustão da adrenal. Isso está associado com esse aumento de ROS ali na glândula. Então, se você está com a hipótese de que esse teu estresse com aumento de corticoide, aumento de produção de corticoide, que vai levar a essa hipertrofia da zona fasciculada, decorre de um estresse oxidativo, é importante você olhar outras glândulas do eixo, tá? O hipotálamo ou a hipófise, não ficar só na adrenal, porque senão vai ficar muito frágil você querer explicar que esse teu estresse que está levando à produção de corticoide decorre do aumento de ROS na adrenal, simplesmente, entendeu? Porque é um eixo, né? Funciona como um eixo. Tá? Essas são as minhas colocações, Eric. Mas parabéns, tá? O trabalho está bem bacana. Obrigada. A apresentação foi ótima também. Bom, Daiane, parabéns, né? Eu acho Obrigada. Também o professor Vinícius, né? Você fez uma ótima apresentação. Na verdade, assim, o que o professor Vinícius colocou, eu acho que eu vou seguir um pouco esse racional dele, mas focar mais num dado seu. Quer dizer, você talvez me corrija se eu tiver errado, se eu perdi a informação. A sua zona fasciculada aumentou, a zona reticulada diminuiu. É isso? Esse aumento e essa diminuição está associada ao quê, por exemplo? É um processo de hiperplasia, hipertrofia, para redução ao contrário? Você tem uma ideia do que está sendo associado a esse aumento, a essa diminuição, ou você só mediu mesmo a área e, por enquanto, não chegou lá? Não, ainda não chegamos lá. Os resultados que eu trouxe aqui foi a medição da área fascicular, da área reticulada, então não é possível concluir muito em cima disso, mas já nos pode levar a algum direcionamento. Tá. Eu estou perguntando isso pelo seguinte. Hormonal. Essas duas zonas do córtex adrenal, elas são reguladas pelo ACTH, certo? Sim. Do ponto de vista fisiológico, né, claro. Só que o ACTH não só regula a liberação dos hormônios, né, produzidos por ela, mas também mantém a função dessas regiões. Quer dizer, na ausência de ACTH, essas regiões atrofiam, né? Principalmente a zona fasciculada. Tá? Tanto que naquela situação na qual há, né, ai, meu Deus, fugiu agora o nome. Aquela alteração que acontece, Vinícius, vê se você lembra aí, quando você tem um aumento de ACTH, a zona fasciculada não responde, a zona reticulada manda bala em androgênio adrenal, e isso causa, por exemplo, virilização imune. Tem imune. muito em sepse, né? Isso tem muito na sepse grave. Mas é uma situação endócrina. Nossa, deu um branco, gente. Você está falando de Cushing? Não é Cushing. O que diminui é Addison. É Addison que você está falando? A hipertrofia adrenal congênita. Tá? Tá. Então, dependendo do grau, né, a zona fasciculada não produz cortisol, no caso do humano, né? Então isso desregula o eixo, a ACTH dispara,
aí ele passa a estimular a zona reticulada a produzir muito androgênio, porque ela está normal e está respondendo, e aí a menina, no caso, se for uma menina, né, ela passa a ter uma concentração de androgênios plasmática mais alta, né, então ela pode ter efeitos virilizantes, tá, por essa alteração. Então, assim, eu estou te perguntando, veja, você tem um aumento de uma zona e a diminuição da outra. Né? O ACTH não ajudaria a explicar isso, embora, como o professor Vinícius colocou, eu acho que você tem que ter aí essas dosagens hormonais, né? Ou você, ou o grupo, né? Claro. Imagino que você está... Sim, nós estamos realizando mais estudos, e inclusive esse trabalho ele faz parte de um projeto maior, que é uma tese de doutorado, e vamos buscar avaliar tanto hiperplasia como hipertrofia, não só da glândula adrenal, mas também de outros órgãos, como o útero também. Tá. Eu acho que seria interessante, porque eu não estou pensando aqui do ponto de vista mecanístico, né, hormonal, pelo menos no eixo, não consigo ver como que estaria essa regulação, né, imaginando o estresse que você submete o animal, né, de força, tá? Eu imaginaria o ACTH mais baixo, se a corticosterona está mais alta, né? Mas pretendemos avaliar a nível hormonal, dosar esses hormônios. Tá. Bom, parabéns. E sucesso nas próximas etapas, tá? Obrigada. Obrigado. A próxima... Para parar a apresentação... Pode parar, Daiane. Só parar, só stop sharing. Screen stop, né? Só um minutinho. Normalmente é embaixo. Consegui. Ótimo. A nossa próxima apresentadora é a Melissa Garcia. Melissa está aqui? Oi, eu tô sim. Melissa, você gostaria de seguir a apresentação que os anteriores fizeram? Compartilhar com a gente e... Olha, o Renan disse que poderia compartilhar aí, mas se vocês preferirem, eu posso apresentar também. Eu só estou pelo celular, então eu pediria para a minha orientadora subir os slides aqui para mim, se não tiver problema. Então o que você preferir pode ser o do Renan. É só o Renan tirar o áudio, por favor? Porque está dando um problema no áudio, aí você apresenta na sequência do vídeo, pode ser? Não, eu tô aqui, ó. Posso testar, pessoal, para ver se vai lá. Legal? Pode, Parece que o som desse está alto, vamos ver. Tá. A bexiga é um órgão muscular flexível, oco e localizado na pelve. A sua principal função é o armazenamento e a eliminação na urina. Ele é constituído pelo músculo detrusor. A bexiga é um órgão muscular flexível, oco e localizado na pelve. A sua principal função é o armazenamento e a eliminação na urina. Ele é constituído pelo músculo detrusor, lâmina própria, e é revestido internamente por um epitélio de transição, chamado urotélio. Para realizar sua função de armazenamento, é mantido relaxado, enquanto para a micção, o detrusor se contrai para expelir a urina. Esse processo todo é controlado pelo sistema nervoso central. A cistite é definida como uma dor pélvica crônica com duração superior a 6 meses, acompanhada de um outro sintoma urinário, como a incontinência, por exemplo, na ausência de infecção ou outra patologia. É de etiologia ainda desconhecida e, por não ser relacionada a infecções, é de difícil diagnóstico. O público mais atingido são as mulheres, recebendo tratamento empírico e sem muitas opções. Uma das principais lesões é a perda do urotélio, que causa grande prejuízo na função miccional. A ciclofosfamida é um agente antineoplásico da classe dos alquilantes de DNA e um dos principais efeitos adversos é a cistite por acúmulo de acroleína, um produto de seu metabolismo, e é usada para mimetizar a cistite intersticial em camundongos. Na cistite induzida por ciclofosfamida, há uma inflamação severa e geração de espécies reativas de oxigênio, que ativam e sustentam as vias pró-inflamatórias. Seria então a NOx uma fonte dessas espécies e assim um possível alvo terapêutico? A fim de esclarecer esses questionamentos, foram separados 3 grupos de camundongos, sendo um grupo controle, um grupo tratado com ciclofosfamida para indução da cistite e um grupo com cistite induzida e tratado com o inibidor de NOx2, GSK. As bexigas, então, foram retiradas e destinadas aos seguintes experimentos: uma análise histológica, RT-PCR para gene de proteínas de junção celular e túnel, que é o ensaio de apoptose. Aqui pode-se observar 3 imagens de bexigas, uma do grupo controle, com seu tamanho normal e padrão normal, uma do grupo cistite, que tem o seu tamanho aumentado, e outra do grupo cistite, tratado com GSK, que apresenta seu tamanho mais semelhante ao do controle do que do cistite. Nas figuras na parte inferior, podemos notar diferenças histológicas encontradas no grupo controle e grupo cistite,
e grupo cistite tratado com GSK. Essas diferenças podem ser notadas pelo epitélio, lâmina própria e músculo. Nesses gráficos aqui ao lado, podemos notar que o grupo controle comparado com o grupo cistite há uma diferença muito grande. Porém, quando comparamos o grupo controle com o grupo cistite tratado com a GSK, pode-se notar que a diferença é pequena, podendo observar o resultado positivo apresentado pela droga. Aqui temos alguns exemplos de PCR realizados com alguns genes. Começando pela NOX2, podemos notar que o grupo tratado tem mais urotélio que o grupo cistite por conta da perca deste. Além disso, comparando o grupo tratado ao controle, nota-se que a perda não é tão significativa. No caso da ZO1, podemos notar o mesmo parâmetro. Já na ocludin, podemos notar que o grupo controle comparado ao grupo tratado tem uma diferença não tão significativa. Ainda na ocludin, quando comparado o grupo cistite com o grupo tratado, nota-se que no grupo cistite há uma perda muito grande do urotélio. Já na Claudin 2 e Claudin 4, nota-se que o grupo controle, o grupo cistite e o grupo tratado têm uma diferença muito pequena. E por fim, na JAN, o grupo controle, o grupo cistite e o grupo tratado também apresentam uma diferença pequena, mas sempre o grupo controle ficando mais perto do grupo tratado do que do cistite. Já aqui temos o túnel apoptótico, que mostra a porcentagem de células apoptóticas presentes. No grupo controle, há uma quantidade muito pequena, insignificativa, quando comparada ao grupo cistite, que é uma quantidade muito grande. Este, comparado ao grupo cistite tratado, tem uma quantidade média, porque apesar de ter a recuperação do urotélio, ainda há uma quantidade de células morrendo. Por fim, podemos observar que o tratamento com a GSK ele reverte de maneira positiva as alterações histológicas, a disfunção da bexiga, a perda da barreira urotelial e da expressão gênica de componentes importantes do urotélio, além de prevenir a morte celular. Contudo, a GSK pode ser considerada uma droga promissora para o tratamento da cistite humana e os experimentos eles devem prosseguir avaliando o potencial para função miccional in vivo. Estamos abertos a perguntas. Obrigado, Melissa. Você está fazendo o quê, Melissa? C, mestrado, doutorado, pós-doc? É uma iniciação científica. Eu fiz, né, esse projeto juntamente com a Bruna, né? A gente foi orientado pela Mari, do Laboratório de Farmacologia da Unicamp. A gente é aluna de farmácia, né? Estamos no último ano aí. Parabéns pela apresentação, pelos resultados. Eu vou perguntar rápido, porque eu estou vendo meus filhos chegando aqui, daqui a pouco vai ser uma barulheira. Estão chegando da creche. Eu só sinto falta, e como é que você vê a questão de função? Né? Você fez um trabalho muito bonito aí, com alguns mecanismos via NOX, com seu tratamento, e com moléculas de junção, histologia, mas isso tem impacto na função da bexiga? Você mediu o fluxo urinário ou então contração da musculatura lisa? Então, esse projeto, né, que a gente desenvolveu, ele já é um projeto que já vem de muito tempo, da nossa orientadora, né? Então, a gente tem aí a intenção de avaliar mesmo, né, a função miccional quando nessas bexigas com cistite. Por ser uma doença, assim, que ela causa muita dor, essa cistite, ela pode levar a uma frequência miccional muito maior, né? Então, nos próximos experimentos, a gente pretende realmente usar esse mesmo padrão, né, de grupo controle, grupo com cistite e grupo tratado, para avaliar a frequência miccional de cada um dos grupos. Tá nos nossos planos.
Vai lá, Eric, pode ir lá. Melissa, Vou deixar parabéns as crianças chegarem aqui. pelo trabalho, né, um trabalho de ser, mas com bastante coisa, né? Melissa, eu tenho uma pergunta mais associada aos seus resultados, no sentido da gente discutir como é que eles poderiam estar integrados, né? Então, você mostra ali que as proteínas, os genes, aliás, né, que codificam proteínas de tight junctions, né, de barreira, elas têm uma alteração de expressão, né? Mas você mostra que está acontecendo com suas células na apoptose. Elas, quando você trata com a droga, o GSK, né, o código, ele melhora, né? Ele reduz a taxa de apoptose, não é isso? Sim, reduz. Ele reduz não só a apoptose... Oi? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Reduz não só a apoptose, mas ele reduz também a perda, né, desse urotério aí da bexiga. A gente testou alguns genes, por assim não ter descrito ainda, né, ser de etiologia muito desconhecida, a gente não sabe como esse urotélio ele se desprende, propriamente dito assim, né, da bexiga, como a gente sabe que é muito por essa ação das espécies ativas de oxigênio, mas a gente não sabe com qual junção especificamente ela pode estar agindo aí para que haja perda desse urotélio. Então, nós testamos genes diferentes para que a gente pudesse ver se tinha alguma relação, né, nessa perda de barreira. E a gente viu que a ocludina, principalmente, ela foi a que mais teve aí diferença, né, que ela baixou muito a quantidade, por isso provavelmente teve... A minha pergunta está mais associada justamente assim, então, como você tem, né, a coleta do tecido no momento em que ele está repleto de alterações, né, morfológicas, inclusive com muita célula morta, né, se vocês consideraram pegar essas amostras num tempo um pouco mais precoce, antes da manifestação histológica, né? Por que eu estou te perguntando isso? Você está tendo uma redução da expressão desses genes porque você tem menos célula ali viva e viável, né, para poder continuar expressando esses genes, ou realmente é uma consequência do tratamento? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Se isso for uma consequência do tratamento, né, direto, e aí a ciclofosfamida é bastante estudada nesse aspecto, se o tratamento está protegendo, será que você tem uma proteção já antes das manifestações histológicas aparecerem? Né? Porque eu entendo assim, quando a manifestação histológica aparece, é porque um monte de coisa já aconteceu antes, certo? Para que aquele tecido chegue numa coisa que no microscópio você consegue enxergar um monte de alteração. Então, a minha pergunta seria mais ou menos isso. Vocês consideram, né, pegar um tempo um pouco mais precoce, quando, né, a ciclofosfamida via acroleína já está induzindo aí essa toxicidade? Por isso que eu fiquei mudo? Não. Agora sim, essa toxicidade vesical, né? Mas antes dela se manifestar histologicamente, e aí você pegar essas diferenças de expressão gênica, entendeu? Você está muda. Ai, não tinha visto. Eu entendo, né? Agradeço até a pergunta, mas é que a ciclofosfamida, ela age no tecido muito rapidamente, né? Então, a gente tem essa injúria desse tamanho um tempo muito, muito curto, muito reduzido. Em menos de 3 horas, a gente já tem essa cistite aí, manifestada de uma maneira muito grave, né? Infelizmente, por não ser associada a nenhum tipo de infecção, ela tem um tempo de diagnóstico muito demorado também. Então, normalmente, quando as mulheres já são diagnosticadas com essa doença, ela já está em estágio já que histologicamente já podem ser vistos, né? Por isso a relevância do estudo no sentido de tentar evitar que mais coisas aconteçam, por isso nesse sentido não em tentar reverter, né, e não tentar evitar que avance para estágios piores, né? É uma doença assim muito rápida. Mas só um último ponto, insistindo um pouco nessa minha pergunta, você faz o tratamento do GSK concomitante, não é isso? Exatamente, justamente uma hora depois da cistite, justamente porque
a maneira que a ciclofosfonina age dentro dessas doses, né, ela induz a cistite muito rapidamente. Então, a gente induziu a cistite, tratou 1 hora depois, porque em 1 hora a gente já encontra todas essas alterações. Mas, com o grupo tratado, a gente viu todo esse tipo de redução de danos. Tá. Ok, perfeito. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Muito sucesso nas próximas etapas. Muito obrigada, viu? A nossa próxima apresentadora é a Renata. A Renata está por aqui. Estou sim. Vou apresentar. Estão me escutando? Oi, Renata. Então, se você prefere projetar o seu slide? Conseguem tentar o vídeo para ver se o áudio está bom? Acho que o Renan pode testar aí para a gente, então. Pode ser, Renan? Posso? É, Gabriela que está aqui de volta. Gabriela. Estou aqui. Desculpa, Gabriela. Imagina, vou colocar, aí vocês me falam. A Renata também é da UFESA, né? Também se dá o caso, sou aluna da Ok, Renata. e da professora Cibele também. Uhum. Olá, meu nome é Renata e eu vou falar sobre o trabalho Comprometimento do Sistema Reprodutor Masculino após exposição subcrônica ao aripiprazol. O aripiprazol é um antipsicótico que possui efeitos agonistas e antagonistas com os receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos, que têm efeito no reprodutor. Porém, atualmente não se tem muitos trabalhos que relatem o efeito dessa droga no sistema reprodutor masculino. E é justamente esse o objetivo desse trabalho, avaliar o comprometimento do sistema reprodutor masculino após exposição subcrônica a essa droga, com ênfase nos parâmetros espermáticos e na fertilidade. O trabalho ele foi desenvolvido da seguinte forma: foram divididos 3 grupos experimentais, com 12 animais cada, onde o grupo controle foi tratado com solução veículo de DMSO e salina. O experimento 1 foi tratado com a menor dose da droga, de 3 miligramas por quilo, e o experimento 2 foi tratado com a maior dose da droga, de 6 miligramas por quilo. Ao final do tratamento, que teve duração de 28 dias, 7 animais de cada grupo foram pesados e destinados à eutanásia, e após essa eutanásia foram coletados órgãos vitais como cérebro, fígado, coração, rins e glândulas como adrenal, hipófise e tireoide, e foram pesados. E do sistema reprodutor foram coletados testículo, epidídimo, vesícula seminal e próstata. O testículo e epidídimo direito foram coletados e separados para as posteriores análises morfométricas, enquanto que o epidídimo esquerdo foi utilizado para a coleta das amostras de motilidade e contagem espermática. Os 5 animais restantes de cada grupo foram destinados a análises comportamentais e de fertilidade. E, ao final de todas essas análises, foram realizadas as análises estatísticas. Após as análises estatísticas, foi visto que não houve uma diferença significativa no peso corporal desses animais, nem no peso dos órgãos vitais, porém, no peso dos órgãos reprodutores, no caso da vesícula seminal cheia, do experimento 2, ele foi maior consideravelmente em comparação ao grupo controle. Foi visto também que, na morfometria, não houve uma alteração significativa no diâmetro e comprimento do epitélio, diâmetro e altura do epitélio. Só que, quando foi vista as análises da motilidade, foi observado que o experimento 1 houve uma redução em comparação ao experimento ao controle de espermatozoides móveis com movimento progressivo. O mesmo, algo semelhante pode ser observado no experimento 2. Não foi estatístico, mas houve uma tendência de dois foi tendencioso à diminuição.
Já na fertilidade, o experimento 2, ele teve a fertilidade consideravelmente reduzida em comparação ao controle, o que pode ser justificado por esses dados que foram mostrados anteriormente, de que na motilidade e no número de montas, por mais que não tenha sido estatístico, foi tendencioso, o que pode também justificar o fato de que na vesícula seminal cheia do experimento 2 teve um peso maior do que no controle. Por quê? Vesícula seminal cheia é significativo de que ou não está tendo saída ou está tendo uma alta produção de espermatozoides. Com isso, pode-se concluir que existe sim um comprometimento do sistema reprodutor masculino devido à exposição a essa droga, principalmente na qualidade espermática e na fertilidade. É importante ressaltar que são dados biológicos que, por mais que esse comprometimento da fertilidade não tenha sido de forma direta, ele pode ter sido também de forma indireta. Com isso, eu encerro minha apresentação e fico aberta a perguntas. Renata, obrigado pela apresentação, foi ótima, pelo trabalho também interessante. Eu fiquei com uma dúvida quando você fala que houve redução da fertilidade, que foi só um texto ali, né? Eu entendi, você viu o parâmetro de conteúdo, de peso da vesícula, de motilidade do espermatozoide, mas que experimento exatamente foi feito para você afirmar essa redução da fertilidade, que isso eu não consegui acompanhar na apresentação. Como cortou um pouco. Qual é o experimento exatamente foi feito para você afirmar que houve a redução da fertilidade? Porque isso eu não consegui ver na sua apresentação, só vi a frase. Com base em qual ensaio você chegou a essa conclusão? Vocês chegaram a essa conclusão? A gente realizou a laparotomia desses animais e fez a contagem dos espermatozoides presentes no epidídimo, e com isso a gente, em associação com o comportamento desses animais, a gente chegou a esse resultado, de que o experimento 2 ele teve uma diminuição na fertilidade em comparação aos outros grupos. Tá, agora eu entendi, que não tinha ficado claro para mim. Tá? E você faz ideia ou tem alguma hipótese de por qual mecanismo a eripiprazole estaria causando esse efeito na produção de espermatozoides ou na ação dos espermatozoides? Qual mecanismo o aripiprazol Você tem usa? alguma hipótese? Porque, como eu falei no início da apresentação, ele tem alta afinidade com receptores que influenciam na reprodução. Então, a hipótese é essa, de que através desses receptores, eles influenciaram nisso. No caso, que são os receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos e noradrenérgicos. Inervam de outros sistemas, né? Principalmente as junções neuromusculares. E eu não vi você mostrando efeito em outros órgãos, só no espermatozoide, né? Então, tenta discutir um pouco mais por que você acha que esse efeito, que aparentemente, pelo que eu entendi que você está dizendo, é um efeito mais seletivo aos espermatozoides, e por que esse mecanismo, se é em receptores tão... Como é que eu posso dizer? Porque você não disse exatamente quais são os receptores, né? Você está falando de uma forma geral. E eu realmente não conheço quais são os receptores que essa droga vai estar se ligando. Por que dessa seletividade, então, para os espermatozoides, para essa ação nesses receptores que estão tão distribuídos no organismo? Eu confesso que eu não sei responder. Não, tranquilo, tranquilo. É para isso mesmo que a gente está fazendo ciência, para a gente ir pensando, é mais para colocar uma pulga na sua cabecinha aí, para você ir pensando nisso, né? Tentar explicar como é que isso acontece. Esse projeto é um projeto novo que a gente está desenvolvendo, é o primeiro projeto que a gente está desenvolvendo diretamente, somente no laboratório. E está sendo desenvolvido principalmente por mim, é um projeto meu. Então, a gente está no início, ainda está em processo de pesquisas e também de tentar entender os resultados dele. Não, esse mesmo, entendi. Você faz IC também, é isso? Isso, faço iniciação científica.
Obrigado, Renata. Érica. Eu acho que o Vinícius já tocou num ponto importante, né? Porque é aquela coisa assim, quando você fala nesses receptores, bom, você está falando aí de 6 receptores alfa, 3 receptores beta adrenérgicos, mais 5 subtipos de dopaminérgico, serotoninérgico são 13. 13, se a gente contar lá o ionotrópico lá acho que 13 ou 14 agora, nem lembro direito do número. Então, assim, fica muito genérico você falar, olha, é receptor adrenérgico, dopaminérgico, serotonérgico, quer dizer, você... E aí você está tratando com uma droga que me corrija se eu estiver errado, mas é um antipsicótico atípico, né? Isso. Então, quer dizer, ele vai ter uma diferença aí importante no mecanismo de ação versus os antipsicóticos clássicos, né? Que são mais dopaminérgicos, né? Eu fiquei com a seguinte dúvida em relação ao seu resultado, né? Então, em especial a conclusão, né? Eu percebo assim, vamos falar, altera o sistema reprodutor masculino, né? Especialmente a qualidade do espermatozoide e a fertilidade, né? Mas, vendo seus dados, você fez contagem espermática, fez motilidade, né? E comportamento sexual, correto? Isso. Mas você não acompanhou as fêmeas, se elas de fato ficaram prenhes, né? Não acompanhamos. É porque não entrou nesse projeto, mas Ah, tá. acompanhamos É porque, assim, a fêmea. conclusão... Tá, entendi. A conclusão que você escreve, então fica até uma sugestão, né? Ela tem que ser baseada no resultado que você está apresentando. Quando você coloca fertilidade, né? Eu espero o quê? Então, poxa, o animal está ali gerando menos prole ou engravidando menos ratas, né? Qualquer coisa desse tipo, para você falar, ó, a fertilidade foi afetada, né? Porque a sua queda de motilidade, ela não é tão grave assim, tá? Esses animais com essa motilidade que se observou aí progressiva, a fertilidade deles se mantém, né? Em especial para um animal como o rato, né? Que tem uma capacidade reprodutiva muito grande, né? Então, para você começar a ver redução mesmo de fertilidade, associando a motilidade do espermatozoide, você tem que ter uma queda bem maior, né? Então, poderia ser outros mecanismos aí, né? Não necessariamente a motilidade espermática, tá? Mas, assim, então é só para, né, entendi, como vocês estão, né, vocês têm um projeto grande e vocês estão pegando um pedaço, né, mas, assim, como você apresentou o dado, né, então é uma sugestão apenas, tá, Renata? Não encara como uma crítica, não. É só para você, então, a minha conclusão, ela vai ter que ser sustentada pelos resultados que eu apresento, né? Às vezes é só questão de mudar a palavra aí, tá? Mas, assim, agora eu entendi mais o que você... por que você colocou isso aí, eu estava assim, bastante intrigado com isso. Tá? É porque os dados das fêmeas não entrou no projeto, mas a gente acompanhou toda a gravidez das fêmeas, toda a prenhez. A gente fez laparotomia um dia antes de ocorrer o parto, que deveria ocorrer o parto, e a gente foi avaliando todos os efeitos. Mas me diga uma coisa, os animais tratados com aripiprazol, eles emprenharam menos fêmea? Aconteceu alguma coisa desse tipo? Não foi visto que emprenharam menos fêmeas, mas se eu não me engano, porque eu ainda não peguei nesses dados, teve uma redução no potencial fértil deles, e, se eu não me engano, nos filhotes, em um dos tratamentos, teve menos filhotes, teve mais reabsorções, e os filhotes que estavam viáveis, eles tinham um peso menor. Tá bom. Então, quer dizer, alguma coisa está acontecendo no macho e está se manifestando na prole, né? Isso. E até um projeto que a gente quer levar para frente também depois é ver o efeito dos filhotes, nos filhotes. Tá, perfeito. Perfeito. Renata, parabéns, obrigado, viu, pela apresentação e sucesso para você. Obrigada. Na próxima projeto. Obrigada. Beleza. A nossa próxima apresentadora é a Bruna Caprioli. Tá aí, Bruna? Desculpa.
Bruna? Tá bem baixinho o seu áudio, Bruno. Acho que você estava Ah, usando você o está no link do login ali professor do Emer Emer. Ferro. É. Ah, tá. Eu também. Ah, beleza, né? Entendi agora. Você está com o login do Emer, né? Tá bom. Bruna, você prefere que a equipe passe o vídeo? A gente não Tá consegue bem. ouvir você direito. Acho que é melhor passar o Tá vídeo, muito então, né? baixo. Bom, a Bruna é da USP. Bom dia ou boa tarde para quem está assistindo o vídeo. Eu sou a aluna do mestrado Bruna Caprioli. O meu orientador é o professor Emerson Orvinho Ferro, do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E o título do meu projeto são as análises das alterações fenotípicas e metabólicas dos animais nocauts para neurolisina no modelo de obesidade induzida por dieta. A obesidade, ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura, principalmente no tecido adiposo visceral, por conta de um desequilíbrio multifatorial nos mecanismos que regulam o balanço energético. E, atualmente, existem 650 milhões de pessoas obesas e a projeção é que em 2025, 700 milhões de pessoas sejam obesas. Nesse quadro, ocorre a hiperplasia e também a hipertrofia dos adipócitos, e, em decorrência disso, a expressão de genes inflamatórios e a infiltração de macrófagos. E as proteínas intracelulares dos organismos eucariontes, elas são fundamentais para a sobrevivência do organismo. E, chegando no fim da vida útil, a degradação é efetuada pelo sistema ubiquitina-proteasoma, que gera peptídeos, que são, né, o substrato da oligopeptidase neurolisina, que quebra os peptídeos maiores em peptídeos menores. Então, essas funções biológicas e como eles agem são investigadas. Então, o objetivo do trabalho é observar, primeiramente, alterações fenotípicas, como o ganho de peso, e também alterações metabólicas, como a captação de glicose e a sensibilidade à insulina nesses animais que possuem um nocaute para neurolisina. E, posteriormente, observar a expressão de genes da obesidade e o aumento ou a diminuição de peptídeos intracelulares. O protocolo experimental, ele dura 8 semanas. Os animais com 8 semanas de vida, eles são introduzidos à alimentação com a dieta hipercalórica e também a pesagem semanal. Então, os animais que já iniciaram em dieta padrão desde o nascimento, eles permanecem, mas agora com a pesagem semanal. Na 14ª semana é feito o teste de tolerância à glicose, na 15ª o teste de tolerância à insulina, e na 16ª é feita a eutanásia. Então, os primeiros resultados de ganho de peso, foi observado um ganho de massa corpórea maior dos animais, tanto macho quanto fêmeas, nocautes para neurolisina. Então, o delta do ganho de peso desses animais também foi maior. E com relação à tolerância à glicose, os machos, tanto selvagens quanto nocautes em dieta hipercalórica, eles desenvolveram uma tolerância maior à glicose. E no caso das fêmeas selvagens, na dieta hiperlipídica, elas também se tornaram intolerantes à glicose. E no caso das fêmeas nocautes, tanto em dieta padrão quanto em dieta hipercalórica, elas mantiveram o mesmo perfil glicêmico. E na sensibilidade à insulina,
A dieta hipercalórica, tanto nos animais nocautes quanto nos animais selvagens, ela diminui, né, a constante de decaimento, então a sensibilidade à insulina ela diminui. Porém, os machos nocautes em dieta padrão, eles possuem uma sensibilidade maior à insulina. Com relação à expressão de genes, houve um aumento da expressão da enzima degradadora da insulina nos machos nocautes em DP e DH. A ácido gráxil sintase, ela foi mais expressa nas fêmeas nocautes em DP e DH, e a enzima conversora de angiotensina concentrou a maior expressão nas fêmeas nocautes em DH, assim como a dipeptidase 4, que é considerado o alvo terapêutico do diabetes tipo 2. Por fim, o nocaute da neurolisina altera a síntese e a degradação dos peptídeos derivados da hemoglobina e da fosfogluconato desidrogenase nos animais em dieta padrão. Nos animais em dieta hiperlipídica, ocorre a diminuição dos peptídeos derivados da anidrase carbônica nos camundongos. Então, eu agradeço à SBEFT pela oportunidade e às agências CAPES e FAPESP. Posso começar, Érica, então? Pode sim, Vinícius. Beleza. Bruna, parabéns, tá? Eu entendi que você faz mestrado, seu trabalho tá belíssimo, tá? Eu vou fazer algumas perguntas, porque eu entendi que estava, às vezes, um pouquinho pequeno ali os gráficos, eu tive dificuldade em enxergar alguns, mas eu acompanhei sua explicação. Então, pelo que eu entendi, você tem um camundongo nocaute para uma peptidase que leva ao desenvolvimento de disfunções metabólicas associadas à intolerância à glicose e à insulina, né? Com impactos em algumas proteínas e enzimas, principalmente enzimas importantes para isso. Que aí tem uma sigla N, alguma coisa ali do seu animal nocaute. Quando você olha o paciente que ele desenvolve diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, né, que é o alvo para os inibidores de DPP-4, você tem algum tipo de evidência que mostre que esses pacientes têm algum tipo de alteração genética ou algum splicing gênico nessa tua peptidase que você gerou esse seu animal geneticamente modificado? Oi, Vinícius. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, que bom. Estava pensando que não. Então, olha, o nocaute, a indução de obesidade para o nocaute da neurolisina, o do Emer, né, o do meu orientador, é um dos primeiros. Então, assim, para metabolismo energético, eu não consigo ter a evidência da diabetes, né? E assim, não tem trabalho anterior com o nocaute da neurolisina, só de outra, né? Que no caso é a TIMEC. Mas em paciente não tem nenhum dado desses ômicas inteiras aí, grande em pacientes diabéticos que possam dizer se por um acaso há uma redução. Isso seria uma coisa interessante de vocês verem, agregar muito valor aí no trabalho de vocês, porque tem muitas ômicas aí, né? Muitos trabalhos depositados que a pessoa leva para um lado, mas tem uma base de dados grandes, né? Então, talvez, se você pudesse investigar algumas dessas bases de dados de genômicas, proteômicas, transcriptômicas com pacientes de diabetes tipo 2, se você vir que esses pacientes, por alguma razão, em algum desses trabalhos, apresentam a redução na expressão dessa enzima, eu acho que é agregar um valor enorme aí para o seu trabalho, independente de você fazer isso com o paciente. Talvez vocês tentarem fazer um trabalho de bioinformática aí. Tem muitos trabalhos hoje em dia depositado, pode te ajudar bastante aí a dar uma força grande nesses seus achados. Só como sugestão. Vou até deixar anotado para eu olhar, nem passou pela cabeça assim. Dar uma olhada, né? Base de dados dos pacientes diabéticos, mas é bem legal, ó. Vou até deixar anotado para eu agregar, né, para o trabalho. Não, acho que agregaria bastante. Eu também. Isso você pode colocar ou na sua introdução, ou até tem gente que coloca
Alguns revisores não gostam, mas tem gente que coloca como gráfico no paper isso, citando a base de dados e tal. Tem gente que coloca na introdução, enfim, mas isso eu acho que daria uma força grande aí para o seu trabalho, seus achados. Mas eu gostei muito, você explica muito bem. E o trabalho está muito bonito. Parabéns. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, viu, a sugestão. Bruna, eu vou te dar os parabéns pelo trabalho também. E aí eu queria entender melhor, né, a escolha, então, da NLN, né, como para essa questão de associar ela eu colocaria, a gente poderia colocar pelos seus resultados os animais como diabéticos ou quadros de resistência à insulina, intolerância à glicose. Desculpa, Eric, eu não entendi muito bem a pergunta. O seu animal, né, nesse modelo de obesidade, ele com base nos seus dados, né, ele é diabético ou ele tem intolerância à glicose? Intolerância à glicose. Antes ainda, né? Então ele não está lá ainda com diabetes, né? Não seria um modelo de diabetes tipo 2, isso que eu quero dizer. Não seria. Tá. É mais a indução da obesidade mesmo. Aí a gente faz esses 2 testes, né? Tá. E aí, então eu queria entender assim um pouco mais sobre o papel onde é que ela estaria atuando, né? Onde que esse gene estaria causando essas alterações que você demonstrou, né? Pensando aí num aspecto mais sistêmico, né? Então, quer dizer, claro que você foi lá no tecido adiposo, né, observou isso, quer dizer, mas o efeito estaria lá, realmente, na questão, né, do tecido adiposo, ou você pode estar pensando também no fígado, o aumento de débito de glicose. Então, onde poderia, né, pensando no sistema como um todo, no organismo como um todo, você acha que realmente assim a escolha do tecido adiposo foi pelos seus resultados anteriores, ou você já tinha uma hipótese que essas alterações se dariam mais ao nível do tecido adiposo? Na verdade, seguindo o resultado anterior, né, de um outro projeto, de um nocaute de outra oligopeptidase, que foi o caso da TIMET, teve indução, então elas fizeram, né, o PCR do tecido adiposo, aí acabou passando para o meu também, né, mas assim, teve, outros projetos, o nocaute da TIMET foi no sistema nervoso central, então foi observado mudança de comportamento, né, mas esse fica focado mais para o metabolismo energético, então, focado, né, fazer o PCR no tecido adiposo. A gente fez só nos tecidos, foram 3 tecidos que a gente fez. Isso que eu ia perguntar para você. Na apresentação eu posso ter perdido a informação, às vezes passa rápido, a gente não consegue voltar. Houve diferença entre os 3 tecidos, né? Então você usou, aqui eu estou vendo o epididymário, né, que é o gonadal, o retroperitoneal e o inguinal, né? Houve diferença entre eles? Não. Sabe, estatisticamente diferentes, né, dos selvagens e dos nocautes em dieta padrão. Mas todos eles, não houve diferença entre eles. Tá, então a resposta acontece de forma semelhante nos 3 tipos de tecido, né? Sim, acontece. Tá. Os 3 aumentam, tipo assim, não fica focado, só aumentou muito o retroperitoneal, ou só aumentou bastante o inguinal. Não, todos aumentaram, assim, de maneira proporcional. Tá. E aí você vai seguir o que agora, investigando nessa sua linha, no seu projeto? Quais são os próximos passos? Olha, quem sabe, né, para o projeto de doutorado, porque a linha de pesquisa aqui do meu orientador são os peptídeos, né? Então a gente vai. Agora eu estou processando mais os dados dos peptídeos. Tá. Então você está terminando o mestrado? Tô. Beleza, então. Tá, joia. Parabéns, Bruna. Obrigadão, Eric. Obrigada. Eu posso fazer mais um comentário antes de passar? Claro. Eu senti falta, e pode ter sido que você tenha feito, tenha mostrado, e eu não tenha percebido, mas nesse comentário do Eric de você está com modelo de resistência à insulina, num modelo de diabetes e tudo, eu acho que você deveria tentar fazer um esforço de ver no tecido, somente adiposo que você está olhando, mas poderia ser músculo,
uma AKT fosforilada e eu senti falta da quantificação de insulina. Você não fez quantificação de insulina em jejum? Estava aí? Fiz, eu tenho. Só não estava. Só não coloquei no slide, mas assim, a gente fez ELISA, tenho aqui os dados. Mas isso é importante, né? Para você tentar caracterizar se você já está num diabetes, se não está, se a sua resistência periférica à insulina, enfim. A tua insulina aumentou? Aumentou. Isso é importante você sempre trazer a quantificação da insulina. Poderia... Não, mas era só isso. Obrigado, Eric, desculpa. Eu que agradeço, Vinícius. Isso. E, bom, como você vê DPP-4, né? O próprio GLP-1 também, né? É um alvo aí do DPP-4, né? Dentro dessa rota aí, né, que você colocou do DPP-4 como um alvo terapêutico do diabetes mellitus tipo 2, se dá justamente por inibir, né, a degradação do GLP-1, né, que é um secretagogo de insulina, né, reduz o apetite, diminui o tempo de esvaziamento gástrico e assim por diante, né? Poderia ajudar também, tá bom? Parabéns, viu? Obrigadão, gente. Então, a nossa... Opa, agora é meu xará. No próximo apresentador é o Eric Gomes, da Unicamp. Eric? Boa noite, professores. Boa noite, Eric. Você prefere passar o vídeo ou você quer apresentar? O Renan já deu a ideia de passar o vídeo já, que foi gravado. Tá bom, então vamos lá. Vamos Vou ter vergonha da minha cara, mas tá bom. Não, vamos lá. O áudio tá bom desse vídeo, acho que a gente não vai ter problema, não. Tá. A professora doutora Fabiola Mônica, no Departamento de Farmacologia na Unicamp. O tema do projeto é Inibidores não seletivos das proteínas de resistência a múltiplas drogas, o MK571 e a probenicida, potencializar o relaxamento induzido por substâncias que aumentam AMP cíclico e GMP cíclico em bexiga isolada. Oi, Ana, boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estamos eu e a Maria Aparecida aqui na sala, mas tem mais gente aqui, além da gente, para a gente poder discutir os trabalhos e escolher um para indicar. Só que o suporte não está aqui para tirar as outras pessoas. O que a gente faz? Tem algum áudio aberto. Tem algum áudio aberto. Relevante no relaxamento da bexiga, mas substâncias que são capazes de induzir o aumento de GMP cíclico parecem ser capazes de melhorar sintomas no trato urinário inferior que são secundários à hiperplasia prostática benigna. A concentração intracelular desses nucleotídeos, eles são controlados tanto pela taxa de formação quanto a taxa de degradação pelas fosfodiesterases. Mas também temos proteínas de resistência a múltiplas drogas que bombeiam para o meio fora da célula ou para outros subcompartimentos esses nucleotídeos, reduzindo então a concentração citosólica destes. Então, nós temos ferramentas farmacológicas comumente utilizadas para avaliar o papel desses inibidores não seletivos de MRPs, o MK571 e a probenicida, que quando utilizados, eles bloqueiam esse fluxo, diminuindo, então, a concentração extra ou fora da célula e aumentando a concentração citosólica dos nucleotídeos. O papel funcional desses MRPs, principalmente o MRP4 e MRP5, ele é menos estudado do que o papel das fosfodiesterases na bexiga. Então, o presente projeto ele pretende fazer uma avaliação do efeito desses inibidores não seletivos, que são comumente utilizados para avaliar o papel dos MRPs, no caso aqui, em bexiga isolada de porco. Então, os tecidos serão isolados de porco sob aprovação do SEUA, então montados em banho de órgãos aquecido em solução Krebs e oxigenado continuamente, e feito curvas concentração-resposta de relaxamento frente a substâncias que promovem o relaxamento na bexiga, tanto na ausência quanto na presença dos inibidores citados, MK571 e a probenicida. Bom, de resultado temos que o MK e a probenicida eles potencializaram o relaxamento com o mirabegron, sendo que na presença do MK571 houve um deslocamento à esquerda da curva em aproximadamente 3 vezes, e na presença da probenicida esse deslocamento ainda foi maior, um deslocamento de 4 vezes à esquerda. Porém, tanto na presença do ativador direto da adenilactociclase, que é o forskolin, quanto do agonista beta-2 fenoterol, não houve potencialização desse relaxamento.
O MK, contanto, ele não promoveu nenhuma potencialização no relaxamento frente ao doador de NO, que é o SNP, e o estimulador da guanilato ciclase solúvel, que é o BI41-2272. E na presença dos inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, houve potencialização no relaxamento. O tadalafil, quando foi pré-incubado, o MK571, houve um deslocamento da curva em aproximadamente 4 vezes à esquerda, e na presença da probenicida, esse deslocamento foi ainda maior, em 6 vezes à esquerda. Quando foi utilizado o sildenafil e pré-incubado o MK, houve também uma potencialização, um deslocamento aí de aproximadamente 3 vezes à esquerda, mas essa potencialização não foi vista quando utilizado o sildenafil na presença da probenicida. Então, conclui-se que substâncias que aumentam esses nucleotídeos cíclicos, eles teve o relaxamento potencializado quando utilizado esses inibidores não seletivos dos MRPs, mas que mais estudos são necessários para assegurarmos qual é, de fato, a localização desses MRPs na bexiga. E com isso encerro minha apresentação, agradeço a atenção de todos. Oi, Eric, está ouvindo? Sim. Bom, então, parabéns pelo trabalho, né? As curvas aí muito bonitas. Eric, você faz o quê? Sou mestrado. Mestrado, né? Eu vou te fazer a primeira pergunta que me chamou logo a atenção aqui do teu modelo experimental, né? Por que a bexiga de porca? É fêmea, né? É macho e fêmea. Macho e fêmea, tá? Por quê? Isso. Por que o porco e não o modelo roedor, tá? De onde veio a ideia, né? Então, no nosso grupo de pesquisa, geralmente são utilizados camundongos, e a gente queria, de fato, testar essa via também. Na verdade, essa via já foi testada em camundongos. Então, o MK ele potencializou o relaxamento em bexiga de camundongos através do acúmulo de GMP cíclico. E aí surgiu a ideia de que o pessoal de outro professor que também utiliza porco falou assim, e se a gente testar na bexiga? Minha orientadora ficou animada, a gente ficou animado, falei, vamos começar na bexiga de porco também. Então, foi daí que surgiu a ideia de testar nisso também. Até porque o porco, se você for pensar em torno aí de 6 meses de vida, ele já tem 80 quilos, por exemplo, ele já tem órgãos do tamanho dos órgãos de um humano. Então, foi daí que a gente falou, vamos testar nessa espécie também. Beleza. Não, achei bem interessante essa proposta aí de usar, né, um animal, digamos assim, mais próximo, né, da gente, né? Sim. A gente queria muito continuar testando, fazer tipo uma análise de um humano sadio e um humano com hiperatividade de bexiga, mas tecido de, digamos, cadáver é muito difícil de conseguir, e nesse mais de um ano que eu estou ali no laboratório, a gente tem um N de 3 com bexiga neurogênica, então uma espécie aí mais parecida com o humano do que o camundongo. Legal. Beleza. E você está terminando o mestrado? Você está em qual fase agora? Estou no meio. Falta mais um ano. Quais são os próximos experimentos? A gente já fez, na verdade, a quantificação por ELISA dos nucleotídeos cíclicos intra e extracelular, que tivemos uns resultados aí que foram parecidos com o que já obtiveram antes em outros animais, só que a gente não consegue explicar. Eu falei, vamos fazer agora a parte do blotting, para a gente ver a parte da atividade da VASP. Então, a gente está fazendo agora VASP total, a VASP fosforilada na serina 157 para ver a atividade da PK, e também na serina 269 para ver a atividade da PKG. E a gente já começou também a parte de imunohistoquímica para a gente ver a localização dos MRPs na bexiga. Tá. Quando você está fazendo essas medidas, né, dos nucleotídeos cíclicos, você está botando os inibidores, você está bloqueando a saída? Assim, na parte de quantificação dos nucleotídeos, a gente faz o estímulo da bexiga, na verdade, do strip da bexiga, e a gente utiliza, no começo, o IBMX, que é um inibidor não seletivo das fosfodiesterases, e também a gente faz os tecidos controles e os tecidos que foram incubados com esses inibidores não seletivos dos MRPs também. E estimulado com drogas que aumentam
o AMP cíclico e o GMP cíclico, focando naquelas que são utilizadas na prática clínica, como o Tadalafil e o Mirabegron. Perfeito, tá bom, tá joia. Obrigado. Obrigado, Eric, parabéns. Eric, parabéns, eu gostei bastante, suas curvas são bem bacanas, realmente. Eu fiquei com algumas dúvidas. Então, você usou 2 inibidores de fosfodiesterase tipo 5, não foi? O sildenafil e os seus resultados foram diferentes. Como é que você explica se o alvo é o mesmo? Por que você tem um resultado diferente quando você associa com a probenicida? Um você tem a potenciação e o outro não, se trabalham ali pelo mesmo mecanismo. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a gente está tentando responder essa mesma dúvida, por que tem essa diferença na resposta. Para começar, o sildenafil, a gente vê na literatura que ele tem indícios que ele também é um inibidor de MRP. A gente ainda não conseguiu provar essa parte, mas ele tem tendências que ele... tem evidências que ele atua em outros receptores também. Então, aí que a gente parte para a gente tentar explicar essa dúvida. A gente ainda não conseguiu, mas faz parte também do nosso projeto aí conseguir responder isso também. Por isso que a gente partiu para outra parte. Será que tem aumento mesmo de AMP cíclico intracelular, o GMP cíclico intracelular, extra? E também a parte da colocalização do MRP, às vezes ele está muito próximo às fosfodiesterases. E acho isso responde a pergunta? Responde. Vamos lá, porque são muitos resultados, muitas associações. Aí você usou um doador de óxido nítrico, né? Uhum. E ele não teve o mesmo efeito do inibidor de PDE5. Não. Então, teoricamente, sugeriria que sim, porque ele iria induzir um aumento de GMP cíclico. Ele ativaria a guanilato ciclase. Mas não tem. E aí, por outro lado, você está querendo implicar o AMP cíclico, mas todas as estratégias que você usou para implicar o AMP cíclico e não conseguiu impotenciar, também foi usando indutor de adenilato ciclase, quer seja direto foscolin ou ativadores de receptores que ativam a adenilato ciclase. E eu senti falta de você colocar um inibidor de PDA4, que seria o mesmo mecanismo do inibidor de PDA5 para o aumento de AMP cíclico. Entende o meu raciocínio? Não, Será entendo. que com o inibidor de PDA4 você também veria o deslocamento para a esquerda? Assim como você viu com o inibidor de PDA5? Perfeito. Na verdade, esses resultados aí, digamos que é 20% dos resultados que eu tenho de curvas e que não daria tempo de mostrar tudo aqui. Eu utilizei o inibidor de PDE4, o dipiridamol. Tem também dipiridamol. Não, dipiridamol não inibe PDE4, não. Dipiridamol é na via de adenosina. Ele inibe alguma coisa lá que eu não vou me lembrar exatamente, mas eu acho que é adenosina deaminase. Se eu não me engano... Isso. Desculpa. Deve ter sido um Rolipram da vida, não? Rolipram, um Roflumilaste, perdão, é verdade. A gente utilizou o Rolipram, não teve o deslocamento da curva. A gente utilizou o Rolipram, a gente utilizou o EHNA, a gente também utilizou outros tipos de inibidores, por exemplo, para verificar a via da adenosina. A gente utilizou o ZM e o MRS, o ZM para receptor A2A e o MRS para receptor A2B, e não teve deslocamento. Teve uma redução, na verdade, da resposta máxima. Não precisa dizer todos, não. Eu só estou querendo fazer o contraponto dos nucleotídeos cíclicos aqui, né? Que você usou uma abordagem para um, outra para outro. E você acaba na sua conclusão ali, me corrija se eu estiver enganado, associando os dois ao seu efeito, tanto o MP quanto o GMP. Mas quando você modulou a MP cíclico, você não viu nenhum tipo de deslocamento, pelo que você está falando, então. Nem quando você ativa a adenilato ciclase, nem quando você inibe a fosfodiesterase 4. Diferente de quando você olha para a via do GMP cíclico. Quando você ativa a guanilato ciclase, você não vê nenhum deslocamento, mas vê quando inibe PDA5. Ok, porque se ativou o GMP cíclico, ele pode ter sido muito rapidamente degradado pela guanilato ciclase. Quando você inibe ela, pela PDE5, desculpa. Quando você inibe ela, você tem
um tempo maior de sustentação ali do GMP cíclico. Por que então que você conclui que o teu efeito ele decorre da modulação de ambos os nucleotídeos cíclicos e não apenas de GMP cíclico, com base nesses seus achados aí? Certo. Bom, realmente, quando foi utilizado o SNP, que é o doador de NO, e o BEI41, que é o estimulador da guanilato, não teve nenhum tipo de deslocamento, então provavelmente aí não necessariamente a ativação da guanilato ciclase ela vai ocasionar, mas sim o aumento de GMP cíclico. E como o título do trabalho diz, substâncias que aumentam, e não que o aumento dessas substâncias tenha ocasionado. Não sei se dá para entender isso. Não, eu estou entendendo. Eu estou questionando, não é o GMP, é o AMP. Que na tua conclusão você colocou os dois nucleotídeos cíclicos, só que eu não vi nenhuma evidência de que o AMP participaria. Certo, perfeito. Sim, do mirabegron tem a curva lá mostrando que teve deslocamento à esquerda, tanto para a propenicida quanto para o MK. Só quando foi utilizado o agonista beta-2-fenoterol e o ativador direto da adenilato ciclase, que é o forskolin, que não teve. Esse outro que você falou faz o que aí que teve? O mirabegron. Ele faz o que exatamente? Ele é um agonista beta-3. Eu pensaria com calma, porque mesmo que um receptor, classicamente, ele seja descrito por atuar para uma determinada via, a gente sabe que em determinadas circunstâncias você tem bias de receptor, você tem outras plataformas de ativação do receptor, dependendo do tecido, dependendo do estímulo, porque se você usa um ativador de adenilato ciclase não faz, um inibidor de PDE4 ele não faz, você concluir que a via é da MP cíclico, eu acho que é meio ser bastante ousado, entendeu? Porque você colocou dois clássicos aí, tanto de produção quanto de inibição de metabolismo. Se nenhum dos dois faz, mesmo que você pegue um agonista de um receptor classicamente induz a MP cíclico, é difícil de você, pelo menos eu, imaginar que de fato seja via MP cíclico. Codificar o nucleotídeo vai ser fundamental, concordo, mas mesmo assim... Tenta, talvez, então, você inibir uma via downstream do MP cíclico, quando você tiver com esse teu indutor que desloque a curva, você colocar um inibidor de H80, um inibidor de PKA, por exemplo, um H89, ou tentar silenciar, você não vai conseguir, mas modular de alguma forma EPAC, porque eu acho que faça as suas evidências de que nem o foscolin, nem o inibidor de PDA4 desloca para a esquerda, difícil de sustentar uma hipótese que o MP cíclico participa desse teu efeito. O GMP cíclico eu fiquei convencido, agora do MP cíclico eu não estou convencido, não. Entendo. Na verdade, a gente utilizou também o SQ, que é o inibidor da adenilato ciclase, e teve a reversão do efeito de potencialização do relaxamento pelo mirabegron. Então já me deixou... Tá. A gente tem muitas dúvidas em relação a isso. Por isso que a gente talvez seja o downstream, né? Você começar a investigar com esses inibidores porque você pode ter efeitos iguais, antagônicos, ou a ativação de uma enzima ter um efeito e da outra não ter efeito nenhum, quando você compara as enzimas downstream ao MP cíclico, que são a PK e a EPAC. Então, talvez você começar a investigar esse downstream agora. O que quando você ativa a EPAC, você tem no teu sistema, e o que quando você ativa a PK, você tem no seu sistema, que aí talvez fique mais fácil de você esclarecer o papel aí do AMP cíclico nesse teu relaxamento, nessa tua potenciação do relaxamento. Vou deixar anotado que realmente a parte da via da downstream da EPAC, a gente nunca nem chegou a tocar nesse assunto, para ser bem sincero. Porque, assim, a gente sabe hoje que o AMP cíclico ele é metabolizado muito rapidamente, né? Que você tenha um monte de PDA4 ali pertinho e metaboliza assim que ele é produzido. Então, dependendo do receptor, ele vai ativar uma plataforma de sinalização e não outra, porque ele é rapidamente consumido. Então, se ali estiver perto de uma PKA,
vai ser um APK. Se estiver perto de um EPAC, vai ser um MEPAC. Entendeu? Então, às vezes, o teu mistério vai ser resolvido você olhando um pouquinho mais abaixo agora. Legal. Deixar anotado que isso é interessante, que a gente tem bastante dúvida para responder em relação a isso, porque você, utilizando os ativadores da adenilato, um estimulador da guanilato ou doador de NO, a gente não tem o mesmo efeito do que um inibidor de fosfodiesterase, por exemplo, ou o mirabegron, a gente ainda não conseguiu responder sobre isso, mas essa questão que acontece mais para baixo, acho que vai ser interessante. Eu acho que eu falei muito, né? Foi muito tempo, desculpa. Obrigado, vocês estão de parabéns. Mas é que são muitos nomes, sucesso, então. Sucesso. Agradeço. Olha, temos aqui agora a última da minha lista aqui, que é a Amanda Amorim. A Amanda está por aí? Eu não estou vendo aqui ela na lista aqui de participantes. Eu acho que a Amanda ela fez a comunicação oral no simpósio que eu coordenei mais cedo hoje. Pode ter sido essa confusão, sim, e ela se manteve na lista de pôster porque ela tinha enviado o pôster, Eric. Ela não está aqui na sala. Tá bom. Bom, então acho que a gente encerra, né, a sessão. Não é isso, Vinícius? Isso. Muito obrigado a todos. Vocês estão todos de parabéns, tá, gente? De terem aqui apresentado. Todos apresentaram muito bem. E, novamente, lembrando, né, a gente está saindo da pandemia, mas tenho certeza que muito desse trabalho ainda foi no período de pandemia, o que dificulta ainda mais. Vocês estão todos realmente de parabéns por terem conseguido fazer o trabalho e estar apresentando tão bem aqui. Obrigado por terem vindo. Faço das palavras do professor Vinícius as minhas. Parabéns a todos, sucesso nas próximas etapas. Acredito que muita gente aqui devia estar no primeiro congresso, ou nos primeiros, né? Então, espero que aproveite bastante o congresso da SBEFT, é um congresso muito bom mesmo. Então, eu participo desde também de que eu era pós-graduando. Então, desejar a todos, né, um ótimo congresso e sucesso nessas próximas etapas e repetir os parabéns pelas ótimas apresentações. Obrigada. Até amanhã. Obrigado. Como é que a gente faz? Gabriela, a gente pode ficar aqui ou... Podem, me dá só um minutinho. Tá. Que acho que tem que parar a gravação, né? Imagino, não sei. Sim. Tá. Carol, você pode parar para nós, por favor? Até vou te perguntar, Gabriela, que você está aqui, ó. Eu vi que a gente tem, né, um formulário. No formulário tem como colocar o nome dos dois avaliadores. Pode ser preenchido um só, então? Pode. The recording has stopped. Tá bom.